E vamos falar mais de NVIDIA então? Porque é grande, viu, gente, essa expectativa para a divulgação do balanço da companhia, que virou a queridinha dos investidores, seguindo inclusive essa onda da inteligência artificial. Porém, começou a crescer também um receio de uma bolha nos investimentos de inteligência artificial. E três investidores, proeminentes, com quase nada em comum, estão se desfazendo das ações da NVIDIA. Mas o que isso quer dizer? Bom, a NVIDIA sozinha representa 8% do valor total do S&P 500. O lucro líquido anual da multinacional de tecnologia cresceu mais de 580% entre 2023 e 2024. No entanto, existem algumas razões pelas quais os investidores estariam vendendo as ações da NVIDIA. No dia 5 de novembro, Michael Burry, o famoso investidor que previu a crise do subprime em 2008, anunciou que estava apostando na desvalorização dos papéis da companhia. SoftBank também anunciou na semana passada que vendeu as ações que detinha da empresa por quase 6 bilhões de dólares, o que alimentou preocupações de que a empresa teria realmente condições de continuar investindo. Na segunda-feira, um documento regulatório revelou que o fundo de hedge do bilionário de tecnologia, o Peter Thiel, vendeu no terceiro trimestre toda a participação na NVIDIA. E as ações da companhia fecharam em queda na terça. Enquanto isso, enquanto outras ações, inclusive de tecnologia e criptomoedas, também acompanham essa tendência de correção e de queda que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Bom, na expectativa desse resultado e também de olho no setor das techs, que eu falo agora com o analista-chefe do Investe.com, o Thomas Monteiro, que já está aqui comigo. Thomas, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Obrigado, boa tarde, bom dia para vocês do Brasil. Vamos lá, Thomas, olha só. Bom, a expectativa para esse balanço já é enorme, Acho que muito antes até do que dessa semana, mas nessa semana a gente vendo uma cautela maior sendo adotada pelos mercados. Qual que é o ponto sensível no guidance que pode fazer o mercado virar de cabeça para baixo em relação a esses investimentos em inteligência artificial e mais? O que exatamente o mercado quer ver no balanço da NVIDIA para poder sustentar a narrativa de crescimento acelerado que a gente tem acompanhado nesse setor, Thomas? Perfeito. Começando só para a gente discutir um pouco a questão retroativa, Quer dizer, o balanço que a gente vai ver hoje, ele fala sobre o quarto passado, Então, olhando os números e olhando tudo que a gente viu nessa temporada de balanços, a gente não vê possibilidade de que a NVIDIA não consiga bater esses números, Me parece bastante certo e seguro. E isso levando em consideração as tendências de CapEx, as tendências de crescimento na demanda e todas as coisas que a gente tem visto aí ao longo do tempo, que também inclui o backlog, que é imenso. Quer dizer, então, olhando de maneira retroativa para o quarto passado, que é o terceiro quarto do calendário, primeiro quarto de 2026 para o ano fiscal da NVIDIA, essa possibilidade de ele não atingir esses números a gente acha muito difícil. Então, o que o mercado está olhando de verdade é para esse futuro, para o que está sendo precificado à frente, E ainda assim, o que eu acho que é uma coisa que diferencia bastante o que a gente tem que esperar para a NVIDIA aqui, é que ainda olhando o guidance para o ano que vem, e levando em consideração o backlog que a gente já possui, que a gente calcula que em termos de GPUs não entregues, tem quase 350 bilhões de dólares, quer dizer que é mais do que a receita desse ano inteiro, a gente acredita que o ano que vem também está garantido, E 2027 uma demanda que também com esse backlog já está muito forte, vai ter algumas questões para conseguir escalar essa demanda, mas o que a gente está olhando e a questão que o mercado vai de fato se preocupar é com 2028, que é o próximo ciclo, E isso reflete um pouco no que o Michael Burry falou, que eu acho que é bem interessante, que você trouxe aí, de maneira interessante, que é o seguinte: a gente tem esses ciclos de GPU, quer dizer, o ciclo das placas da NVIDIA está sendo precificado, e isso tem muito a ver com os gastos das empresas de tecnologia, que a gente chama de hyperscalers, que são as big techs, basicamente. Esse ciclo de GPU, ele está sendo precificado que ele vai durar pelo menos 3 anos, quer dizer, todos esses bilhões e bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares gastos por essas empresas vão durar pelo menos 3 anos, quer dizer, essa tecnologia não vai tornar esses GPUs obsoletos,
e eles vão conseguir continuar produzindo valor dentro de 3 anos. E a questão é que o Michael Burry acredita é que esse ciclo é muito mais curto. E se esse ciclo for mais curto, isso vai causar um problema enorme, tanto em termos do CAPEX dessas empresas, que vai obrigar elas a gastar muito menos em inteligência artificial, porque, obviamente, as margens vão se tornar muito constrangidas, e, por outro lado, vai causar um problema enorme em termos de supply chain para a NVIDIA, né? Que é um problema que vai dificultar com que ela consiga entregar todas essas ordens produzindo novos chips, né? Então, eu acho que é um pouco mais olhando, que é uma coisa talvez um pouco inédita, olhando 2 anos à frente e não esse ano agora, né? Que é o interesse do mercado no momento. Agora, Thomas, isso por si só dá realmente suporte a essa tese de que temos uma bolha em inteligência artificial? Porque a gente já tem, inclusive, pesquisas recentes. A Capital Economics, inclusive, trouxe uma pesquisa aqui essa semana mostrando que 50% dos gestores, pouco mais de 50% dos gestores, acreditam que já existe uma bolha em inteligência artificial, né? Estamos realmente diante de uma correção inviável, ou seja, inevitável, na verdade, né? Ou esse fluxo de inteligência artificial tem realmente combustível para poder a gente continuar, né? Temos ou não temos? Isso tem suporte aí para uma tese de bolha? É o suficiente para isso? Sim, eu já até esperava essa pergunta novamente, então... olha, eu acho que é o seguinte... Acho que é a pergunta de $1 milhão, inclusive, né, no mercado. Exato. Agora, falando da NVIDIA, talvez $1 trilhão. Sim. Pois é, então eu acredito que, olhando assim de maneira razoável, bolha talvez seja uma palavra muito forte, tá, para a gente falar disso. Por quê? Porque a gente tem demanda, a gente tem capital, a gente tem backlog. Quer dizer, olhando de maneira razoável, esse ciclo de entrega de chips e de escalonamento da inteligência artificial através de todo o ecossistema de tech que a gente tem no mundo, ele ainda tem fôlego certamente para durar muitos anos e para continuar crescendo durante muitos anos, tá? Agora, a questão é a seguinte: primeiro, quando esses chips vão começar a deixarem de ser atualizados e interessantes para essas empresas, obrigando elas a gastarem aí o que talvez elas não tenham? Quer dizer, então essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: quando que essas margens do CAPEX, quer dizer, a gente viu as empresas de tecnologia, de hyperscalers, subindo quase 70% os seus gastos esse ano, né? Quer dizer, então por isso que a gente também tem essa subida em receitas da NVIDIA tão grande. Então, quanto que elas vão conseguir continuar subindo e quantos os investidores dessas empresas vão permitir e vão continuar apostando no crescimento dessas empresas, levando em consideração esse aumento muito grande do CAPEX. E a terceira coisa que é muito importante quer dizer, os países, quer dizer, e aí a gente já está falando um pouco mais no sentido macroeconômico, a gente vai ter a capacidade de crescer a demanda de energia para um tipo de demanda desse tamanho por inteligência artificial, por processamento de dados. No momento a gente não possui, olhando no futuro, né? Então, eu acredito que, olhando de maneira um pouco mais geral, eu acredito que existe sim uma possibilidade muito grande de uma reprecificação desse ciclo, que significa o quê? A gente vai ter que colocar um ciclo que a gente acredita que vai escalar e vai dobrar novamente em 2 anos e dobrar mais outra vez em 2 anos, quer dizer que a gente está precificando de uma maneira muito rápida, olhando as métricas do mercado. Talvez a gente tenha que estender ele ao longo de mais anos. E se isso acontece, a gente vai precisar reprecificar os valores das ações do mercado. Isso me parece certo e seguro. Agora, se isso significa uma bolha, a minha visão é que não. Quer dizer, uma característica muito clara das bolhas é que elas estouram, né? Então eu acho que assim, o que a gente está olhando muito mais do que um estouro, uma queda enorme que a gente viu de maneira muito breve no começo do ano, ou que nem a gente viu de maneira muito longa no começo do ciclo do .com, né, em 1999, eu acredito que não tenha nada que indique isso. Agora, uma reprecificação grande desse ciclo, inclusive um alargamento da competição e de empresas que vão ter um pouco mais de preponderância nesse ciclo, eu acho que isso sim a gente pode esperar. E se isso acontecer por si só, já vai levar a uma reprecificação desse mercado. Agora, Thomas, pensando na dependência do mercado, principalmente americano, desse setor. Nesse estudo que eu te mencionei do Capital Economics, eles mostram que, desde
o boom com o lançamento do ChatGPT, inclusive, né, da inteligência artificial com o ChatGPT, a gente teve o S&P 500 até agora passando dos 6 mil pontos, né? Se não fosse esse lançamento, ou seja, todo esse boom que a gente viu, principalmente a partir do ChatGPT, o estudo mostra que a gente estaria muito mais perto dos 5 mil pontos e não passando já dos 6 mil pontos no S&P 500. Onde eu quero chegar? O que esses números, o que uma comparação como essa, um levantamento como esse nos diz sobre essa dependência excessiva do mercado de determinadas empresas e de determinados setores? É um risco maior agregado? Temos realmente essa dependência agora, principalmente se tratando no mercado americano? Com certeza, com certeza. Quando a gente tem um mercado muito condensado, quer dizer, um mercado muito consolidado em muito poucas empresas, o risco certamente é maior, né? Isso não há dúvida e é o que a gente está passando agora. Tanto é que qualquer tipo de notícia ruim sobre a Nvidia, verdade seja dita que essas últimas semanas a gente tem visto já o mercado um pouco se reprecificando e já por temores que aconteceram com a Nvidia, que não são temores são mais indicações de que as pessoas acreditam que está acontecendo do que dados fundamentais, né? E isso por si só já repercutiu de maneira grande no mercado. Então é óbvio que quando a gente tem um mercado muito consolidado e muito dependente de poucas empresas, os riscos são maiores, né? Agora, isso posto, é importante a gente dizer também que esse novo ciclo de inteligência artificial, ele também traz valor agregado para diversos setores, ele também gera valor por si só, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, em diversos segmentos, uma eficiência maior, por exemplo, em termos de margem, em termos de processamento, em termos de produção, que tudo isso também é precificado. A gente tem um aumento de vendas em diversos setores também, e a gente está falando de praticamente todos os âmbitos da economia que estão usando o AI para aprimorar, né? O seu processo, e a gente pode falar de todas as fases do processo, tanto de produção, marketing, supply chain, tudo que entra na cadeia, né, econômica dessas empresas. Então, eu acho que assim, a gente tem que separar essas duas coisas, o que é um crescimento, o que é uma consolidação muito grande do mercado, o que é um risco maior, o que é de fato uma geração de valor, talvez sem precedentes, pelo menos falando num prazo tão curto, né? Então, eu acho que quando a gente reprecificar o mercado, eu acho que o trabalho que o mercado vai ter quando essa reprecificação vier, né? Eu não sei se ela vem agora, não sei se ela vem em um ano, mas eventualmente ela vai vir, porque os ciclos do mercado são assim, né? Quando essa reprecificação vier, a gente vai começar a separar um pouco. Eu acho que o trabalho do mercado vai ser entender um pouco o que é de fato valor gerado pela inteligência artificial por esse ciclo para todas as empresas do ecossistema e o que de fato é uma expectativa de crescimento insustentável. E a gente vai começar a entender um pouco melhor a revolução da inteligência artificial de maneira um pouco mais fundamental, de maneira um pouco menos baseada na expectativa, né? Isso sempre causa um pouco de dor. Perfeito. Thomas, quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com Thomas Monteiro, analista-chefe do Investe.com. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.